Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus subido a uma barca, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam a barca. Ele, porém, dormia, e seus discípulos o acordaram, dizendo: Senhor, salvai-nos, que perecemos. Respondeu-lhes Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? Ao mesmo tempo, pôs-se ele de pé e ordenou aos ventos e ao mar, seguindo-se uma grande bonança. Os homens deveras admirados diziam: Quem é este? E a quem os ventos e o mar obedecem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos quiserem velas para o dia das candeias, podem sentar-se. Podem comprar na barraquinha. A Dona Lourdinha tem um bom estoque. Então, após esse pequeno aviso, vamos abordar então o Evangelho de hoje. Uma barca, Nosso Senhor dormindo na barca e a barca sacudida por uma grande tempestade. Essa barca significa a Santa Igreja Católica. Santa Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica. E São Pio X acrescenta, perseguida. Essa tempestade significa a perseguição. A Igreja sempre esteve debaixo de perseguições. Perseguições do demônio, perseguições dos homens, perseguições externas, perseguições internas. Mas ela sempre conheceu, e será assim até o fim do mundo, ela conhecerá a perseguição. E Nosso Senhor está dormindo na barca. Com sua presença, Nosso Senhor assegura tudo que essa barca precisa. Mas os apóstolos vão acordá-lo muito atribulados, muito temerosos, muito apavorados. E Nosso Senhor vai lhes dizer: Por que temeis, homens de pouca fé? Eles tinham fé porque eles recorreram ao Nosso Senhor. O que faltava nesses homens que fez com que eles merecessem uma repreensão? Senhor, salvai-nos, por que temeis, homens de pouca fé? Eles foram repreendidos porque Nosso Senhor é Deus. Nosso Senhor não precisa estar acordado. Aquele que vela sobre Israel, diz o Salmo, ele vela, ele está acordado. Ele não está dormindo. Nosso Senhor nem cochila, porque Nosso Senhor é Deus. Enquanto o homem, sim, estava dormindo, mas enquanto Deus, não. E a divindade do Nosso Senhor é o grande dogma da fé católica, o dogma central. Nosso Senhor que nos revelou todas as coisas. E sendo Deus, tudo que Ele revelou é verdade. O mistério da Santíssima Trindade é maior do que o mistério da divindade de Nosso Senhor, mas da divindade de Nosso Senhor é mais central em relação a nós. Quem crê na divindade de Nosso Senhor ele vence o mundo, como diz São João. Por que Monsieur Lefebvre venceu o Vaticano II? Por que Monsieur Lefebvre ficou inabalável diante das perseguições vindo dos modernistas contra ele? Porque ele cria firmemente na divindade de Nosso Senhor. E os apóstolos não tiveram a mesma disposição, que os apóstolos cresceram aos poucos na fé católica. E no início eles tinham falhas, e é por isso que Nosso Senhor diz a eles: Por que temeis, homens de pouca fé? Tinham fé, mas uma fé que era pouca. E a nossa também é pouca. Devemos então pedir a Deus que a gente possa crescer na fé e que no meio dessa crise atual a gente não fique duvidando de se Nosso Senhor está dormindo, por assim dizer, que Nosso Senhor está ignorando, por assim dizer, se Nosso Senhor abandonou a Igreja. Quem pensa assim é também um homem de pouca fé. Então peçamos a Deus que nos dê uma grande fé e que a gente possa receber de Nosso Senhor um elogio. Nosso Senhor, assim, quando
felicitou alguns santos pelos seus trabalhos, como para São João da Cruz, para São Tomás de Aquino, que Ele possa também nos felicitar e nos dizer que nós somos homens de grande fé. E para isso devemos pedir, Deus não nos negará. Quanto maior é uma crise que a igreja passa, maior é a fé que é necessário ter. Então devemos pedir a Deus uma grande fé, uma fé como os grandes santos. Quem vence o mundo, diz São João, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O Sr. Lefebvre contava que na África, quando eles chegavam numa tribo que nunca tinham ouvido falar de Nosso Senhor, eles começavam a pregar a fé católica, eles rapidamente se viam dois grupos, os que criam em Nosso Senhor e os que não criam em Nosso Senhor. Uns que davam valor à palavra dos missionários, outros que não davam. Então, eis aí, Nosso Senhor evidentemente, Ele é o centro, e a sua divindade é o centro da pregação. Por que o ecumenismo do Concílio Vaticano II é contrário à fé católica? Porque ele desfaz, ele não leva em consideração a divindade de Nosso Senhor. Por isso ele bota a religião católica no mesmo nível que outras. Então, eles são homens de pouca fé, esses que fazem isso conscientemente. Uns estão no modernismo sem saber bem por quê, porque não receberam uma boa formação, porque trouxeram isso do seu catecismo na paróquia, mas aqueles que estão conscientes, eles são homens de pouca fé, homens que diminuem Nosso Senhor. Rezemos por todos eles, para que eles voltem à unidade da fé católica e creiam que Nosso Senhor é Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E eis aí a nossa fé, eis aí a fé que vence o modernismo e que vence o demônio, porque as tentações da igreja que fazem com que a igreja seja uma barquinha no meio de um mar em tempestade, essa situação atinge a cada um de nós. Nós não estamos completamente isentos da crise da igreja, pelo contrário. E então devemos pedir a Deus que nos dê essa fé que traz para a nossa alma uma grande tranquilidade. Nosso Senhor vai se levantar, os apóstolos vão então acordá-lo e ele vai vai acalmar o mar. Ele não precisava se levantar, ele não precisava acordar, mas ele quis, por condescendência para com os apóstolos, ele vai se levantar e tranquilizar o mar. E São Bernardo diz, Deus é tranquilo e tranquiliza todas as coisas. Então peçamos a Deus para a nossa alma, cada um de nós é tentado, atribulado, então que Deus também ponha a sua paz nas paixões da nossa alma, que tranquilize a nossa alma, que faça com que nossa alma não seja um mar atribulado, e se que alguma coisa estiver atribulando, for causa de tribulação, que Deus retire essa coisa. Às vezes uma tentação da qual a gente é culpado porque a gente se expõe. Lembro aqui de passagem a questão do celular. O celular é causa de tribulação, é causa de tempestade nas almas, porque a alma fica dividida. Pega o celular para uma questão de trabalho e depois se deixa levar por uma questão que não é de trabalho. Então, ela às vezes cai no pecado por causa do celular. Então, pedir a Deus que tranquilize suas almas, lhes dando força para ou não usar. Na nossa cela ali, a gente fez um pedido, para que algumas pessoas que pudessem ficar sem o celular, pois bem, 6 celulares estão na cela ali. Porque aqueles que usavam esse celular se deram conta que era melhor ficar separado do celular
do que ter esse princípio de tribulação, de tempestade, que pode até afundar a barquinha de cada alma, barquinha de nossas almas. E esse combate, ele também é bom lembrar, ele é o combate do modernismo, mas ele é o combate também das religiões pagãs contra o catolicismo. Temos 3 rapazes da Nigéria que estão aqui, e na sua terra a perseguição é violenta, extremamente violenta. O padre José nos mostrou alguns vídeos em que se vê os católicos sendo mortos, católicos e outros também. Então, rezemos por aqueles que estão debaixo de uma perseguição sangrenta, que poderá vir sobre o Brasil também. A gente não sabe o que vai acontecer com o nosso país. Talvez aconteça coisas violentas, talvez não. Seja como for, que seja puramente a heresia, ou heresia acompanhada de perseguição sangrenta, nos 2 casos, deve pedir ao nosso Senhor: salvar-nos, Senhor, porque perecemos. Não rezando como se nosso Senhor estivesse dormindo, ou como se nosso Senhor não tivesse ciente, mas rezando mesmo assim, rezando, pedindo a Deus a sua proteção contra a heresia e contra a perseguição sangrenta. Então, peçamos a Deus, a Nossa Senhora. Nós acabamos de pôr no centro do nosso claustro uma imagem da Nossa Senhora das Graças. Então o Padre Dei tinha comprado uma para ele, para o seminário, mais de algumas. E nos perguntou também, nós então compramos uma, fizemos uma base de pedra e está atualmente então no nosso claustro. Então, pensando na Nossa Senhora das Graças, que também tenha essa graça de estar acima das tempestades e que Nosso Senhor faça reinar em nós, em nosso mosteiro, nas suas famílias, uma grande tranquilidade. Pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.